Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Como está o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus? Como você tem observado sua busca acerca de Deus e a permissão que você tem dado para que Deus se aproxime de você, para que Deus te encontre, para que o Espírito Santo de Deus esteja na sua mente, no seu coração, levando aquilo que há de mais íntimo diante do trono da graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como tem sido esta relação entre você e Deus? Sabe que desde o princípio, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou à sua imagem e à sua semelhança para ter proximidade, para ter relacionamento. E a palavra de Deus nos diz que Deus todos os dias vinha conversar com o homem, com a mulher, ali na viração do dia. Esse é o termo que a Bíblia usa. A viração do dia é aquele período do pôr do sol, onde o sol já se põe, mas a noite ainda não chegou. Então, aquele período do crepúsculo, aquele período do anoitecer, do entardecer até chegar à noite, este período é a viração do dia, que é um período que dura, em média, de 30 a 40 minutos. Este período era o período que Deus visitava o homem de uma forma especial, que ele ia conversar com ele, parava para conversar, e o homem e a mulher, ali os seres criados à sua imagem e semelhança, também paravam as suas atividades para dar atenção a Deus, para ter um diálogo com Deus, porque eles foram criados, mas certamente precisavam seguir o seu crescimento no conhecimento, precisavam amadurecer as ideias, tudo aquilo que era apresentado para eles, afinal de contas, tudo era muito novo. Eles foram criados, mas o conhecimento, a experiência com todas as coisas, ela certamente demorava dentro da cronologia humana para acontecer. O ser humano foi criado conhecedor do bem, mas ele não conhecia o mal. E não conhecendo o mal, ele não sabia como discernir. O curioso é que até hoje existe uma confusão humana entre o bem e o mal. E muitas pessoas que já são adultas, que têm conhecimento, ainda têm dificuldade em discernir entre o bem e o mal. Esta é uma reflexão que nós temos que parar de vez em quando para fazer, até que ponto nós conseguimos discernir entre o bem e o mal, discernir de fato aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz mal, as amizades que nos fazem bem, as amizades que nos fazem mal, que despertam o nosso pecado, despertam o pior de nós, os alimentos que nos fazem bem, os que nos fazem mal, né? Todo o relacionamento que nós temos com a vida e com todas as coisas, aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal deve ser ponderado, porque afinal de contas a palavra vai dizer que maturidade dentro do aspecto divino, dentro da orientação de Deus para todos os seres humanos, maturidade é saber discernir entre o bem e o mal, desprezar o mal e escolher o bem. Quando a pessoa não consegue fazer isso com clareza, com sinceridade, com abertura de coração, ele ainda não se tornou uma pessoa madura. Então, como lidar com esta questão da maturidade, o desenvolvimento da maturidade? Como eu já disse, o ser humano, ao ser criado, homem e mulher criados à imagem de Deus, ao serem criados, eles foram criados com o conhecimento do bem, mas mesmo até do bem precisavam desenvolver maturidade. E depois, é claro que Deus iria apresentar a eles o conhecimento do mal, mas quando fosse oportuno, no momento ideal. O ser humano, quando absorve informação, conhecimento sem maturidade, isto vira uma tragédia na vida do ser humano. E é o que nós temos hoje em muitas áreas
nós temos crianças, por exemplo, tendo acesso a informações que não têm maturidade para administrar aquela informação. E aí acabam fazendo bobagens e perdendo o discernimento entre o bem e o mal. Da mesma forma, muitos adultos cresceram, avançaram em idade, mas continuaram sem maturidade para discernir entre o bem e o mal. E aí, não conseguindo discernir, eles acabam fazendo muitas vezes o mal, achando que está fazendo bem. Como, por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela recrimina, ela despreza, ela fala que não é próprio, Provérbios 31, por exemplo, vai falar que não é próprio dos reis, não é próprio dos filhos de Deus desejarem bebidas alcoólicas e nem mesmo ingeri-las, nem mesmo participar delas, né? Por quê? O próprio texto mostra por quê. Porque a pessoa, quando está alcoolizada, ela se comporta de maneira inconveniente e se esquece dos padrões de ética, de moral, de relacionamento e passa a se comportar, a se expressar, a falar de uma maneira totalmente inadequada. Então, a palavra de Deus nos diz que aquele que tem alguma debilidade, que não consegue discernir entre o bem e o mal, é esse que faz uso de bebidas alcoólicas. Mas vamos dizer, uma droga aceitável na sociedade, né, entre os entorpecentes que nós temos, o álcool é um entorpecente ainda aceitável. E quando nós observamos o porquê que a mídia, porquê que o governo não bate tanto de frente com o álcool da mesma forma que ele faz com o cigarro, sendo que o prejuízo do álcool é muito maior do que o prejuízo do cigarro, porque o prejuízo do cigarro ele é somente para quem fuma ou no máximo ele pode trazer algum prejuízo para o fumante passivo, aquele que convive com ele e acaba inalando a fumaça. Mas, basicamente, o cigarro é prejudicial para quem fuma. A bebida alcoólica, não. É prejudicial a quem bebe, à família, à sociedade. Ela é prejudicial, de uma forma geral, a terceiros. Quantos prejuízos o alcoolismo já trouxe para a família, trouxe para o indivíduo? Quantos acidentes automobilísticos acontecem por causa da bebida? Qual a necessidade de haver um bafômetro, né, um sistema para verificar se a pessoa está habilitada para dirigir um veículo? O quanto você confiaria, se você fosse viajar de avião, o quanto você confiaria que o piloto poderia ingerir de bebida alcoólica antes de pilotar o avião que você está dentro? Então, a bebida alcoólica é extremamente prejudicial, mas ela não é tão atacada, porque, de maneira geral, ela ainda dá lucro. Então, enquanto estiver dando lucro, pode trazer prejuízos éticos, morais, sociais, familiares, que vai continuar sendo aceito. Enquanto ela estiver promovendo lucros financeiros, o prejuízo pessoal e social pode acontecer. É desta forma que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter discernimento entre o bem e o mal. Então, a ingestão de bebida alcoólica é um mal? Sim, é um grande mal. É um grande mal. Mas quem faz uso de bebida alcoólica acha que é um mal? Não. Ele acha que ele está distraindo, ele acha que ele está espairecendo, ele acha que ele está relaxando, ele acha que ele está se confraternizando com amigos, e muitas vezes nessas relações de amizades, aí vem o que a Bíblia fala, que a pessoa alcoolizada, ela vai ter um vocabulário inadequado, um vocabulário imoral, vai fazer piada daquilo que é indevido, vai se comportar de maneira indevida, só que ele não consegue discernir
que aquilo é errado, porque ele está brincando, ele está se distraindo, ele está se descontraindo, então, desta maneira, ele não acha que aquilo é mal. A dificuldade do ser humano em discernir entre o bem e o mal faz com que ele tenha dificuldades para desenvolver a maturidade. E isso aconteceu desde o começo, e quando o ser humano percebeu isso no momento em que ele errou, quando ele percebeu, ao invés dele se aproximar de Deus para buscar uma solução, ele se afastou e se escondeu de Deus. É isso que fala em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6, que é quando a mulher se aproxima para comer do fruto que Deus proibiu que fosse comido, exatamente para prevenir este mal que causaria a pessoa, a família e a sociedade em todos os aspectos daquilo que é mal, em todos os aspectos do pecado, em todos os aspectos daquilo que não é aceitável socialmente, daquilo que é imoral, daquilo que muitas vezes é socialmente criminoso, inclusive, né? Então, Deus proibiu que aquele fruto fosse comido para que não viesse a informação sem maturidade. E desta forma, quando a mulher e o homem transgrediram a lei de Deus, transgrediram a palavra de Deus, quando eles fizeram isso, eles logo em seguida tiveram noção do problema que causaram. Um problema tão grande que depois eles tiveram 2 filhos, né, Caim e Abel, e o primeiro filho, Caim, matou Abel, matou o próprio irmão, de tão corrompido que ficou o ser humano pela maldade, por aquilo que era mal, que ele ainda não conhecia e não sabia lidar com aquela situação. Então, Gênesis 3, a partir do versículo 6, o texto diz assim, na versão da Bíblia, a mensagem, a tradução a mensagem, o texto diz assim: a mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e repartiu com o marido, e ele também comeu. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade, descobriram que estavam nus. Então, costuraram umas roupas provisórias feitas de folhas de figueira. Quando escutaram o som do Senhor passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Senhor, mas o Senhor o chamou. Onde você está? O Senhor o chamou. Onde você está? Então, o que o ser humano fez assim que ele percebeu a realidade, usando o termo da tradução da Bíblia, a mensagem, quando ele percebeu que errou, quando ele percebeu que ofendeu a Deus, quando ele percebeu que transgrediu a palavra de Deus, o mandamento de Deus, quando ele percebeu que ele deixou de acreditar em Deus para acreditar no adversário de Deus que estava trazendo uma informação completamente contrária àquela que o próprio Deus estava oferecendo. Quantas vezes nós, na nossa humanidade, desprezamos a voz de Deus, não cremos na voz de Deus e passamos a acreditar naquilo que o mundo oferece, que as pessoas que não têm comunhão nem ligação com Deus nos oferecem todos os dias. E quando nós tomamos noção da realidade, e aí vem a tendência humana de, ao invés de procurar a Deus, de aceitar a Deus, de pedir ajuda a Deus, a tendência humana, quando faz o erro, é se esconder de Deus. Mas para onde se esconde de Deus? Deus, ele vai buscar esse homem, vai buscar você, vai buscar sua família, vai buscar as pessoas que você ama e coloca diante dele, coloca nas mãos dele. Deus vai atrás dessa pessoa e pergunta: aonde você está? É claro que esta é uma pergunta retórica, é uma pergunta apenas para iniciar um diálogo, é uma pergunta
para que haja aproximação, porque certamente Deus sabia onde Adão e Eva estavam, Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você está pensando, o que você está sentindo. Deus sabe o lugar das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas necessidades. Deus sabe todas as coisas. Então, para onde se esconder de Deus? Não tem onde se esconder de Deus. Mas o texto fala que Deus ele vai procurar o homem e pergunta: onde você está? Esta reflexão que Deus traz para trazer a proximidade de volta, para trazer a reconciliação, é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Onde eu estou que eu estou distante de Deus? Onde você está que você está distante de Deus? Onde estão as pessoas que Deus está procurando para cuidar, para tratar, para restabelecer? Aonde estão as famílias? Aonde estão os jovens que necessitam de Deus? Aonde está o marido? Aonde está a mulher? Aonde estão todas as pessoas que, ao invés de buscarem a Deus, estão se escondendo e Deus está indo atrás, fazendo essa reflexão? Aonde você está? Porque na tentativa de se esconder de Deus, o ser humano acaba se escondendo de si mesmo, tentando se esconder de si mesmo, criando barreiras psicoemocionais, criando bloqueios, tentando esconder a realidade desastrosa de muitos problemas que ele mesmo criou, de situações que ele mesmo gerou e agora não sabe como resolver. Deus ele faz uma pergunta: aonde você está? O que Deus está falando é: volte para mim, converse comigo, eu tenho a solução, tudo vai ficar bem, porque eu estou procurando você não para te castigar, mas estou procurando você para te ajudar. É isso que Deus fala para nós todos os dias. Deus pergunta onde nós estamos, porque Ele quer nos oferecer ajuda, apoio, reconstrução, reconciliação. Ele quer nos levantar para que em Cristo Jesus e guiados pelo Espírito Santo, nós sejamos mais que vencedores e possamos nos reerguer pelo poder de Deus em nossas vidas. Aonde você está, que ainda não voltou para Deus? Pense nisso. Deixe Deus te encontrar e encontre Deus também. E tudo ficará bem em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Nos colocamos na tua presença, pedimos a tua paz e direção. Descansamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.